Agora restabelecemos então o contato com o Rafael, que é economista do IED, Instituto de Estudos para o Desenvolvimento Industrial, Rafael Canhim. Olá, Rafael. Boa tarde. Boa tarde, agora sim. Rafael, então esse primeiro impacto, aí a gente já observa da segunda onda, né, do coronavírus, o indicador de horas trabalhadas então da CNI caiu 0,5% em março. Isso, exatamente. Ou seja, finalmente a indústria sente aí os primeiros impactos dessa piora do quadro sanitário, né, e a ausência de medidas emergenciais, né. Já havia alguma sinalização de desaceleração, principalmente nos dados oficiais do IBGE. Né? Em fevereiro, a produção física já havia demonstrado um recuo, né? E agora esses dados novos da CNI também apontam na mesma direção. Né? A fase de resiliência industrial frente à deterioração do quadro pandêmico e da redução do auxílio pago às famílias, aparentemente chegou ao fim. Né? Agora passa a sentir de forma mais clara os efeitos dessa piora. Sem dúvida, né? Até porque houve o novo fechamento do varejo e a gente observa o setor automotivo, o setor têxtil, claramente, né? As fábricas hoje se adequam à produção também, à sua produção à demanda, né? Demora um pouco mesmo a chegar, né? Ou seja, serviços e comércio são os primeiros impactados, seja pela piora da pandemia, seja pelas medidas de restrição, né, de atividades econômicas ou de mobilidade, né, mas como o comércio é um canal importante de escoamento da produção industrial, com alguma defasagem, isso também acaba batendo na produção da indústria, né. É um quadro inevitável. Sem dúvida, e não dá para fazer previsão, né, Rafael, porque nós sabemos, a pandemia completou um ano no país e vivemos aí o período mais agudo em relação às internações e mortes, infelizmente, né? É difícil fazer uma previsão nesse momento, porque o quadro da pandemia está descontrolado, né? Então, enquanto não houver o mínimo controle da situação dos surtos de Covid-19, né, é difícil a gente imaginar até que ponto precisamos ir em medidas restritivas, né? Até que ponto o governo vai conseguir estabelecer medidas compensatórias de manutenção da demanda, né? Consequentemente de nível de atividade, seja na indústria, seja em outros setores econômicos. Exatamente. No ano passado, inclusive, houve uma recuperação até em V, de fato, né? Os gráficos mostram isso. Depois um momento mais agudo ali, a partir de março, abril e maio, e inclusive houve a falta de insumos, algo que acontece até hoje um pouco também. E houve uma recuperação, como você disse, mas agora é o momento aí de praticamente uma nova paralisação, né? Esse sempre, na verdade, foi um medo, né? Porque no ano passado, exceto as primeiras projeções, previsões no início da pandemia, né, claramente a situação não foi tão ruim como se esperava, porque ocorreram aí todas essas medidas de compensatórias, né, que ajudaram a amortecer o quadro de crise. Né. Agora, o medo sempre foi, olha, tudo bem, fechado esse ano, né, em que temos as medidas, o que vai acontecer no ano seguinte, né, em 2021? A manutenção de uma recuperação tão forte como aconteceu a partir de maio já era pouco provável que se reproduzisse, né, porque ali tinha uma ajuda muito grande de base de comparação baixa, mais as medidas emergenciais, então foi um processo de recuperação mais rápido, né, impulsionado aí por esse conjunto de fatores restringidos ou muito excepcionais em 2020 e dificilmente reproduzível em 2021, né? Seja por razões de restrição de orçamento, seja pela própria incerteza em relação ao quadro da pandemia, embora quase ninguém esperasse uma piora tão profunda como a gente tem visto agora. Agradecemos a participação do Rafael Canhim, que é economista do IED, Instituto de Estudos para o Desenvolvimento Industrial, falando conosco dessa queda nas horas trabalhadas aí da indústria. Rafael, muito obrigado pela sua participação aqui na Jovem Pan. Muito obrigado, boa tarde a todos.